vamos orar pelo encontro. Você que quer trabalhar no encontro, eu te aconselho, faça esse mês de jejum aí, 21 dias de jejum, de oração. Venha para a oração com a gente. Ah, pastor, 9h30 não dá para mim não. A gente arruma a chave da igreja para você orar assim, mas tem que ter aquele compromisso. Você falar que vai orar 3 horas da tarde, você vai abrir a igreja 3 horas da tarde, vai vir orar todo dia, tá? Porque às vezes as pessoas falam, esse horário, por que o pastor não colocou o teu horário? A gente coloca o horário que você quiser para orar. A gente arruma uma chave da igreja para você orar, tá? Na hora que você quiser. Ah, por que o pastor vai fazer esse jejum? Ah, meu irmão, faça esse em obediência e faça outro também, diferente também, se você quiser fazer, amém, faça, meu irmão. Faça, mas faça com esse propósito, irmão, o propósito, o encontro com Deus, o aniversário da igreja, a manifestação do poder de Deus nessa igreja, salvação de almas, esse é o nosso propósito. Deus venha sacudir essa igreja, esse lugar, e salvar almas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Queria orar consagrando, nós vamos começar amanhã, jejum e oração, 9h30 da noite, tá? Todo dia, 9h30 da noite, durante esses 21 dias, essa igreja vai estar aberta, vai ter alguém aqui orando, tá, meu irmão? Vai ter alguém aqui orando nesse propósito. Vamos consagrar agradecer a Deus pelo mês de julho, já consagrar esse mês de agosto, né? Em nome de Jesus, esquece aquelas maldições do mês de agosto, né? Eles falam assim, mês de agosto é o mês do desgosto. Está repreendido em nome de Jesus. A gente ia casar no mês de agosto, nós casamos, é o mês da bênção, é o mês que eu casei, né? Concretizei a união com a minha digníssima, maravilhosa esposa. E aí todo mundo ficava com as piadinhas, agosto de Deus, amém, é agosto de Deus também. E meu irmão, quebra essas maldições, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Senhor, consagramos, meu Deus, as nossas vidas ao Senhor, Pai. Em nome desta igreja do Senhor reunida aqui nessa noite, aqueles também que não estão aqui, estão sendo representados por nós. Nós queremos, meu Deus, te agradecer pelo mês de julho, te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. E declarar, meu Deus, que isso é só o começo, que o Senhor tem mais para fazer na nossa vida. Declarar, meu Deus, que este mês de agosto será um mês de celebração, será um mês que o nosso louvor mais uma vez vai chegar diante do Senhor, meu Deus, como incenso suave e agradável ao Senhor, no nome de Jesus. A nossa gratidão vai chegar diante do Senhor, e o Senhor vai abrir o céu sobre esta igreja, Pai, vai nos abençoar em nome de Jesus. Nós consagramos, Pai, esse jejum que nós vamos iniciar amanhã, esse período de jejum e oração de 21 dias, Pai, nós consagramos ao Senhor, Pai, consagramos as vidas que vão participar deste mês de jejum e oração, nós consagramos ao Senhor, Pai, e declaramos que grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, através das nossas vidas. Grandes coisas vão acontecer na vida de pessoas que vão se render ao Senhor aqui, Pai, neste mês de agosto, vão se render ao Senhor no encontro com Deus, nas experiências que o Senhor vai permitir que nós tenhamos com o Senhor ali, Pai. Grandes coisas vão acontecer neste mês de agosto, em nome de Jesus, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, abençoa o Romário, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa a vida do Romário, Pai, derrama graça, poder e a unção do Senhor sobre a vida do Romário e sobre as nossas vidas também, quando nós ouvimos essa palavra, Pai. Que vidas sejam curadas, Pai, enquanto a palavra é ministrada, Pai. Que milagres do Senhor continuem acontecendo neste lugar, Pai, enquanto nós ouvimos a Tua palavra. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Romário. Podeis assentar. Pai do Senhor, amém? Glória a Deus. Palavra de hoje, a gente vai estar meditando no livro de Ruth. O Senhor, nessa manhã, colocou esse nome na minha mente. Ontem eu estava falando com o Senhor, me dá uma palavra, Senhor, que eu quero que Deus possa comunicar o coração de cada um
de verdade. Eu falei ontem na célula, né, sobre a reunião de célula, mas eu penso nisso no culto também. Que não seja só mais um culto, que não seja só mais uma leitura da Bíblia, não seja só mais um dia o pregador falando, não seja só mais uma vez você cantando o mesmo louvor, né? Como cantamos aqui, grandioso o amor de Deus. Então, que não seja só mais um dia cantando como é ousado o amor de Deus, mas que seja um dia de realmente viver o ousado amor de Deus. Que seja uma experiência grandiosa, a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Então, hoje eu vou estar meditando com os irmãos em Ruth, capítulo 1. A gente está finalizando o mês, que é vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. E quando eu acordei com esse nome na minha mente, Ruth, a primeira coisa que eu fiz foi ler o livro de Ruth. E comecei a meditar como que foi grandiosa a história de Ruth. É a primeira vez que eu ministro uma palavra na história de Ruth. E hoje eu fiquei refletindo pela manhã como Deus usou a vida de Ruth, como Deus abençoou a vida de Ruth, por causa da fidelidade dela. Porque ela foi fiel. A gente vê o início do livro de Ruth, Belém, que é a cidade de Noemi, ela está passando por um momento difícil, por um momento de dificuldade. Então, Noemi, junto com Elimeleque, eles vão em direção a Moabe. Eles vão em direção a Moabe. Por quê? Belém estava passando um momento difícil. Então, eles pensaram, se a gente ficar aqui, com certeza vai dar ruim. Se a gente ficar aqui, provavelmente a gente vai padecer de fome. Então, Noemi e Elimeleque tiveram esse discernimento de ir para Moabe. E chegando lá, os seus filhos, que se chama Malom e Quilion, eles arrumam duas esposas. Um casa com Orfa e o outro com a Ruth. E a Ruth é o nome do livro. E é interessante, né? Porque quantos livros na Bíblia carregam o nome de uma mulher? Então é sinal que Ruth realmente foi alguém que foi fiel a Deus, a ponto dela ter marcado a história, a ponto da história dela estar aqui, a ponto do nome dela ser o nome de um livro. Então, eu peguei algum significado aqui para a gente entender melhor, para mim entender melhor. Então, o período do livro de Ruth é o livro dos juízes, é o período dos juízes. Quem estava governando eram os juízes. Teve um momento de monarquia, teve um momento no início que era teocracia, que é Deus totalmente no comando, e vai passando, o povo vai rejeitando a Deus, aí se levanta juízes, depois o povo rejeita, se levanta reis, e vai indo, vai levantando pessoas usadas por Deus, sempre para poder conduzir o povo para a presença de Deus. Mas eu achei muito interessante, e eu vou focar nesses três personagens, Noemi, Ruth e Orfa. Por que nesses três? Porque ao sair de Belém, Noemi com Elimeleque, não demorou muito tempo, Elimeleque morreu. Aí, Quilion e Malom casou com Orfa e com Ruth. A Bíblia descreve que eles ficaram casados aproximadamente por volta de 10 anos. Então, eles ficam casados por volta de 10 anos, e lembrando que Ruth e Orfa eram moabita. E Belém, a gente sabe que Belém não é apenas a terra de Ruth e de Elimeleque, mas é também a terra de Davi, é também onde Jesus nasceu. Então, eu gostei dessa história que eu fiquei meditando hoje. Por quê? Noemi, ela sai, Elimeleque morre, ou seja, agora tem uma esposa com seus 2 filhos, sem um marido. E eles saíram de Belém porque estava passando um período de dificuldade. Então agora há uma mãe com 2 filhos. E os 2 filhos casam
com as mulheres estrangeiras, porque elas são de Moabe. Mas é interessante, porque aí vai falar que depois de um período de quase 10 anos, eles morrem, os 2 filhos. E então fica Noemi, Orfa e Ruth. Só que o que eu achei interessante nisso tudo, que foi uma reflexão que eu tive hoje. Esses 10 anos, apesar de Ruth e Orfa ser moabita, elas ouviram falar do Deus verdadeiro. Elas ouviram falar do Deus de Noemi. Elas ouviram, as duas tiveram a mesma oportunidade de ouvir falar do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Então, apesar desse momento, Noemi está numa terra estrangeira, que não é a sua terra natal, mas Ruth e Orfa tiveram a oportunidade de ouvir. E vai passando o tempo ali, e eles são chamados, Malaom e Quilion, são chamados de Efrateus. Então, que significa habitante de Efrata ou Belém. O termo Efrateu é usado para descrever essas pessoas, porque era a origem delas. Eu achei interessante também, porque pode ser descendente da tribo de Efraim. Então, eu achei muito interessante essas coisas, porque eles foram para uma terra estranha, Ruth e Orfa, e eu vou repetir isso porque eu quero que isso fique na mente de vocês. Ruth e Orfa tiveram a mesma oportunidade. E você pode pensar, quantas vezes você entrou na igreja e do seu lado teve alguém que teve a mesma oportunidade que você. E provavelmente hoje essa pessoa não está na presença de Deus. Porque, infelizmente, a nossa caminhada com Deus, ela passa por escolhas. Muita gente se assenta nesses bancos. Muitas pessoas têm a mesma oportunidade de viver para Deus, mas alguns não valorizam. Alguns não valorizam aquilo que Deus está comunicando ao seu povo, aquilo que Deus está falando. Alguns até ouvem, como Ruth e Orfa tiveram a oportunidade de 10 anos estar ali, casado, ouvindo, aprendendo do verdadeiro Deus. Mas algo muito interessante é que Noemi, ela já tinha essa experiência. Ela ficou viúva de Elimeleque, mas ela já sabia ouvir a voz de Deus. E Noemi também, ela não fica distraída. A gente vai ver no versículos a seguir, que Noemi diz assim, capítulo 1 de Ruth, verso 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Com quantas pessoas Noemi decidiu voltar? 2? 2 noras? Então, olha que interessante. Noemi, ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra dela. E qual que é a terra dela? Belém, vocês estão atentos, tá legal. Então, Noemi decidiu voltar com Ruth e com Orfa para Belém. Por que Noemi decidiu voltar? Ela ouviu que o Senhor estava alimentando Belém, que o Senhor estava provendo Belém. Ela ouviu que aquele lugar era um lugar da provisão de Deus. Então Noemi, ela estava atenta, ela estava ouvindo as notícias. É como se o mundo ouvisse a notícia assim, a Igreja Batista Luz e Vida está para viver uma grande colheita. E o mundo quisesse vir para cá. E o mundo quisesse vir para cá. Porque aqui tem uma palavra de grande colheita. Então o mundo precisa ouvir essa palavra, que existe uma grande colheita a ser feita. A palavra do Senhor diz em que? Lucas 10, 2. Rogai ao Senhor da seara, porque a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Poucos. Então a seara é grande. Tem muita coisa para colher espiritualmente na presença de Deus. Então
Noemi, ela ouviu, poxa, em Belém está tendo a provisão, eu vou voltar. Só que agora ela vai voltar viúva. Ela vai voltar com 2 noras e também perdeu os filhos, porque Quilion e Malom morreu. Então vai voltar 3 mulheres. E ela propôs no seu coração, ó, Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Então ela volta por causa do alimento. Ela soube que o Senhor estava alimentando o povo de Moabe, de Belém. Então ela vai voltar para Belém. Só que na caminhada com Jesus, a gente precisa ouvir. Então, Noemi, ela representa ali os nossos mestres. Noemi, ela representa os nossos mestres no sentido de que ela já tem uma experiência. Noemi já sabe quem é Deus. Então, ela vai direcionar Orfa e Ruth. Ela vai direcionar essas 2 pessoas. Vamos para lá, para Belém, porque lá tem provisão de Deus. Vamos para a Igreja Batista Luz e Vida, porque lá Deus está cuidando, está zelando, está provendo. Deus está no controle. Nós somos obreiros dessa casa. E quando a gente faz algumas visitas, a gente sempre fala, Deus está no controle. Entrega o seu coração, porque a gente crê na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz que Ele não perdeu o controle de nada. Não importa a sua dificuldade. A gente, visitando pessoas, a gente ouve várias dificuldades. Dificuldade não falta. Mas também não falta a presença de Deus. Não falta a mão de Deus. É como o pastor falou uma vez. Às vezes vai se criando fortalezas no nosso coração. Fortaleza é algo muito grande. É algo difícil de você passar. Mas a maioria dessas fortalezas são mentiras do inimigo. São coisas que o inimigo coloca na sua mente que você não é capaz de vencer a sua dificuldade, que você não é capaz de vencer o seu vício, que você não é capaz de ter uma família abençoada, que você não é ninguém, que você não vai vencer, que você é um derrotado, e se você der ouvido para o inimigo, você vai ser um derrotado. Só que pela misericórdia do Senhor, se você dá ouvido à voz do Senhor, Ele vai te alimentar. Ele vai te colocar de pé. Esse mês todo foi voltado com essa temática, para a gente viver segundo o propósito de Deus. E o que eu identifiquei, que é o título da nossa mensagem, para ficar bom para a gente entender, é o quê? Fidelidade no caminho. Aprendendo com Ruth a viver o propósito de Deus. Por que fidelidade no caminho? Noemi, ela fez um caminho para fora de Belém. Mas depois ela precisou um caminho para voltar para Belém, que pertence à terra de Judá. Então, Noemi precisou continuar fiel, ela já conhecia a Deus. E ela apresentou esse Deus provedor para Ruth e Orfa. E mais uma vez eu digo, as 2 tiveram a mesma oportunidade de ouvir. Por favor, midianitas, Provérbios 22, 28. Provérbios 22, 28. Irmãos, peguei de surpresa, nem avisei qual versículo, mas já foi. Vamos ler junto? Não mude os marcos antigos que limitam e que foram. Não mude de lugar. Irmãos, antes de nós chegarmos para a Igreja Luz e Vida, antes da Igreja Luz e Vida vir a existir, Deus já estabeleceu os limites. Irmãos, se Cristo não for o nosso cabeça, isso aqui é só teatro. Se Cristo não for o nosso cabeça, tudo que a gente vive é em vão, é perca de tempo. Mas nós precisamos voltar para Belém, onde Deus está provendo. Irmãos, não mude de lugar os marcos antigos. Um marco é uma limitação. Existe aqui uma limitação, isso aqui é o altar. Para mim passar aqui eu vou ter que pular embaixo. Existe uma limitação, não mude isso. Isso aqui foi feito com um propósito. Nada na presença de Deus,
Nada é sem propósito, tudo tem um propósito. Você saiu da sua casa para vir hoje na igreja com um propósito. Eu quero crer que você veio para ouvir a voz de Deus. Não foi para ficar pensando no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Telegram. E infelizmente, vez por outra, a gente acaba vendo alguém fazendo isso dentro da igreja. Perde o propósito. Se você não veio, se eu não vim aqui para ouvir a palavra de Deus, para declarar ao Senhor, derramar diante do meu Senhor o meu coração, o meu louvor, perdi o propósito. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para buscar a Deus. Isso aqui não é teatro. É vida real. A palavra diz que tem 2 caminhos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vai para perto de Deus. Não perca a oportunidade, não importa a sua idade. Talvez você tenha 10 anos, não importa a sua idade. Você está aqui com um propósito de ouvir a voz de Deus. Se você não vir fazer isso, está perdendo seu tempo. Ouça a voz de Deus, não ignore a voz de Deus. E não rejeita a limitação. Você quer aprender o que é pecado? Leia a Bíblia. A Bíblia vai falar o que é pecado. A Bíblia vai falar como se santifica. A Bíblia vai falar que quem morreu com Cristo é nova criatura. E se você não é nova criatura, você não morreu com Cristo. Não tem meio termo. Você precisa morrer com Cristo, porque como Cristo ressuscitou ao 3º dia, o dia que você morrer, você vai ressuscitar e vai ser glorificado, porque Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Se você não vem a essa igreja para prosseguir para o alvo, você está perdendo tempo. Se você não quer ouvir a visão que Deus está dando para o pastor, não quer seguir, está perdendo tempo, porque Deus ele usa os mestres. Como eu falei aqui, Noemi, ela representa os mestres para Ruth e para Orfa. Só que a gente vai ver ao longo da história aqui que Ruth obedeceu. Ruth foi fiel. Ruth 1, verso 6. Por favor. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Noemi, ela representa alguém que conhece a Deus, que ouviu a voz de Deus. Agora, a pergunta para nós é: a quem nós estamos ouvindo? Quem você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus? As suas decisões são tomadas mediante a direção de Deus? Ou a sua decisão é tomada mediante a você chegar assim: ei, fulano de tal, é isso, isso e isso. Aí fulano de tal fala: não, faz isso, faz aquilo. E aí você segue. Você não segue Deus, mas você segue um amigo pecador. E eu não posso nem chamar de amigo. Eu falei isso para uma pessoa que eu visitei. Se essa pessoa te chama para ir fazer coisa errada e usar droga, não é seu amigo. Te chama para ir se prostituir, não é seu amigo. Aí você está ouvindo quem? Quem te influencia? É um pastor, um homem com um bom testemunho? É uma esposa de pastor, uma mulher com um bom testemunho? É uma irmã da igreja que tem um bom testemunho? Quem te influencia? Também não precisa ser só o pastor. Pode ser aqui na igreja tem homens e mulheres de Deus. Você pode se espelhar aqui em homens e mulheres que estão vivendo para Deus. Mas quem te influencia? Ou é o amigo? É o tal do amigo. Muita gente, por causa do tal do amigo, não vem para a presença de Deus, porque fala: eu vou perder o amigo, eu vou perder a balada. Você não vai perder nada, você está perdendo é quando você fica nisso. Quando a sua vida é dirigida pelo tal do amigo, é que você perde. Mas quando você tem a sua vida dirigida pela palavra de Deus, você ganha. Você ganha, você nunca vai perder com a palavra de Deus.
o meu tempo está indo, eu vou ter que pular muita coisa que eu queria falar. Mas eu vou falar o que Deus quer falar. Então, por que não ouvir Deus? Por que ouvir o tal amigo e não ouvir Deus? Eu gostaria que você pensasse nessa pergunta. Por que não ouvir Deus? Que dia Deus te deu um conselho ruim? Que dia Deus falou para você ir pecar? Que dia Deus falou para você ir matar? Que dia Deus falou para você adulterar? Que dia Deus falou algo ruim para você? Por que não ouvir Deus? A jornada, ela é necessária. A fidelidade no caminho é necessária. E a gente precisa aprender com Ruth e não com Orfa. Porque a gente vai seguir no texto. A gente viu no verso 6 que Noemi, ela queria Ruth e Orfa com ela. No verso 7, diz assim: assim ela com as duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Então elas começaram a caminhar. Elas ainda não tinham chegado em Belém, mas começou uma caminhada. Ou seja, Orfa e Ruth aceitou a proposta. A caminhada começou. A caminhada começou. E você está aqui porque a caminhada na sua vida também já começou. Você está aqui porque você já começou a caminhar com quem quer caminhar para perto de Deus, porque elas estavam indo em direção aonde Deus estava provendo. Elas estavam indo em direção aonde Deus estava zelando, cuidando. Só que a Noemi, ela não é o tipo de pessoa que te deixa enganada, ela fala a realidade. E deixa eu me achar aqui no capítulo 1. Diz assim, verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Viu o porquê da fidelidade no caminho? As duas, quando Noemi fez a proposta, as duas chorou. E as duas começaram a caminhar. Não, Noemi, nós não vamos te deixar, não. Foi as duas. Elas caminharam. Não, nós não vamos te deixar, não. Mas chega no verso 14, diz assim que Noemi, Orfa beijou Noemi, se despedindo, porque ela não quis continuar na caminhada em direção aonde Deus estava, que era Belém. Mas por que ela não quis caminhar? Porque ela se preocupou com as coisas dessa vida. Ela se preocupou. Noemi, como eu estava falando, representa a pessoa que fala a verdade, porque Noemi começou a falar assim, depois, Noemi desejou que Ruth e Orfa fossem, elas começam a caminhar e Noemi fala assim, eu vou usar minhas palavras, vocês já estão caminhando comigo, mas pensando bem, eu sou viúva, meus 2 filhos morreram, acho melhor vocês duas voltar para o Deus de vocês. Lança o verso 15, que eu acho que é esse. Verso 15, Ruth 1, verso 15. Então Noemi fala, acho melhor. Deixa eu ver. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Isso. Mas antes Noemi falou, eu não vou conseguir gerar filho. E você não vai esperar eu ter um filho para você poder se casar de novo? Porque as duas estavam viúvas. Então Noemi lançou a dificuldade. O que Orfa viu? A dificuldade. Orfa ficou parada na dificuldade. Mas Noemi pegou e falou, Ruth, Orfa já foi, você não vai não? Em outras palavras, né? Noemi aconselhou, sua concunhada está voltando para o seu povo. E eu acho que esse é o versículo mais triste do Ruth capítulo 1, é o verso 15, é o mais triste, porque fala, então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. O Deus dos Moabitas, que não era o Deus verdadeiro. Orfa, as duas tiveram a mesma oportunidade, mas Orfa resolveu voltar para os deuses dos Moabitas, voltar para sua terra, depois de ter passado 10 anos casadas com o filho de Noemi.
de ter ouvido sobre o Deus verdadeiro, de ter tido a oportunidade de caminhar em direção a Belém, elas voltaram. Então, órfã não é um exemplo a ser seguido. Ela é um exemplo para você não viver. Ela é um mau exemplo. E é interessante, né? Não tem nada a ver um versículo com o outro. Mas órfã, ela beija Noemi e volta para o passado. E o traidor de Jesus fez o que com Jesus na hora que traiu Jesus? Deu um beijo no rosto de Jesus. Não tem conexão. Porque eu pesquisei e a história de um para outro até Jesus passa 1000 anos. Então é muito tempo que se passou até Jesus nascer. Mas isso vai ser interessante no final, a gente vai ler o versículo e eu já estou caminhando para o final. Então, verso 18 diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Noemi falou, então tá bom, você quer me acompanhar? Vamos. E eu vou falar para você, se você decidir no seu coração acompanhar Jesus, ele vai falar, vamos. Ele vai falar, vamos. Decida no seu coração acompanhar Jesus, porque ele vai falar, vamos. Ele não vai insistir. E por que Noemi, ela teve essa atitude? Porque ela queria alguém de verdade perto dela. Ela falou para Ruth e para Orfa, não, é essa e essa dificuldade. E Jesus, o que ele fala para nós no Novo Testamento? Meus irmãos, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus também não está enganando ninguém aqui. Ele venceu. Você vai ter aflição, mas em Jesus, ele venceu o mundo. Então, para viver o propósito de Deus, você precisa andar com Jesus. Você precisa caminhar com Jesus. Filipenses 3,14, como eu já mencionei, Paulo diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio é conhecer Jesus. O prêmio é conhecer o seu Senhor. O prêmio, e não é por um momento, mas por uma eternidade. Eternidade, alguém já disse que eternidade vai. Eternidade vai, ela não tem fim. Então esse é o prêmio. Conhecer o Senhor, e hoje você tem a oportunidade. Eu não sei como está seu coração. Talvez você já está caminhando. Como eu disse, Noemi, ela representa os mestres, alguém que já tem um tempo de caminhada, alguém que já ouviu falar do Deus verdadeiro. Ruth, ela representa alguém que está vivendo uma fidelidade com Deus, alguém que quer ouvir a voz de Deus. E Orfa, ela representa alguém que está olhando para as coisas desse mundo. Mas você não precisa andar como Orfa. Você pode mudar a sua visão. Orfa, ela não mudou a visão dela. Infelizmente, a visão dela fez ela voltar atrás. Mas para nós hoje, Deus quer mudar a nossa visão. Se você está como órfão, olhando só para a dificuldade, olha para o Deus que está em Belém provendo, que está alimentando o seu povo. Olhe para esse Deus e deixa tudo para trás. E o que eu vou deixar para trás? Como Ruth e Noemi seguiu em frente e deixou tudo que tinha em Moabe, que cada terra tem a sua, tem o seu modo de vida, tem seus deuses. Mas Noemi, ela voltou para a terra dela, onde tem o Deus verdadeiro. O que deixa para trás? Tudo que não conduz para Deus. Tudo que não te conduz para Deus, joga fora. Tudo que não te aproxima de Deus, joga fora. Quais coisas? Eu escrevi algumas coisas que eu sei que afetam a nossa vida. Mágoa. Você tem mágoa de alguém? Quer andar com Jesus? Deixa essa mágoa para lá. A palavra fala que Jesus, que Deus, Ele vai nos perdoar de acordo com o que nós perdoamos. Então, se você não consegue perdoar ninguém, você não vai ser perdoado. E isso é a palavra de Deus, e eu não tenho medo de te falar isso. Porque eu quero que você abra seu coração e libera perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre o seu coração e perdoa. Deixa para trás a mágoa, deixa para trás o rancor, a falta de perdão, a ira, a desunião, a rebelião,
a fofoca, a intriga, a inveja, a falta de amor por si próprio. Se você não se ama, você não pode amar ninguém, e muito menos a Deus. Então passe a se amar, passe a amar as pessoas, passe a amar a Deus. A palavra diz para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de quem? De Deus, não a nossa. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Aprende a descansar no Senhor, aprende a confiar no Senhor e deixe tudo que a palavra diz que você deve deixar para lá. Prossiga para o alvo. Romanos, leia o livro de Romanos. Olha para a cruz, olha para Cristo. Cristo, Ele pagou o preço de todo o pecado, e não foi meio pecado, foi todo o pecado. E Ele diz que aquele que morreu com Ele vai nascer de novo. E é uma nova criatura. Você não pode continuar o mesmo, eu não posso continuar o mesmo. E isso se chama santificação. Santifica a sua vida como? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus falando no nosso ouvido. E se não for suficiente, pede ao Senhor para você ouvir a voz dele, que eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ouviu a Deus, assim como eu estou falando aqui. E aí quando você ouvir a Deus, agora você vai para a palavra dele, porque ele já deixou escrito. Ele já deixou, ele já provou para você que ele é Deus na sua vida. Vai para a palavra de Deus. Quantas pessoas, eu mesmo, já tive vários livramento de morte. E Deus falou com alguém assim, ó, Romário, aquela situação, e eu lembrei. Então, Deus te livrou aquele dia da morte. E tem pessoas aqui que têm essa experiência, quantas coisas Deus te livrou. E te livrou da morte, por quê? Deus quer que você viva com Ele. Então, a recompensa da fidelidade. Verso 22. Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. Voltou das terras, então ela saiu de Moabe e foi para Belém. E olha o tempo que elas chegaram em Belém. Lê para mim, vamos ler o verso 22, que ele está aqui. Qual que é o tempo que elas chegaram em Belém? Eu lembrei da palavra de Deus para a igreja na hora, quando eu estava meditando. Elas estavam num momento difícil, mas quando Noemi decidiu no seu coração voltar para onde estava Deus, elas foram no início da colheita. Elas foram no início da colheita, e eu peguei o significado, eu vou achar rapidinho. É muita coisa que Deus falou comigo. Mas o tempo é curto. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver. Colheita. A colheita da cevada, o versículo da Bíblia fala sobre a cevada aqui. Belém no início da colheita da cevada. Tá. A colheita da cevada é um processo crucial para garantir a qualidade e o rendimento da produção, exigindo atenção a diversos fatores para que os grãos sejam recolhidos no momento certo e de forma eficiente. Então, esse processo para nós como igreja é crucial e importante para que a colheita seja feita no momento certo e de forma eficiente. Abrace essa palavra, essa igreja vai viver uma colheita no momento certo e de forma eficiente. Em nome de Jesus, no momento certo. Então, a palavra, ela precisa ser abraçada pelo nosso coração. E você precisa fazer parte disso. Você precisa fazer parte disso. Deus tem dado a visão ao nosso pastor de várias coisas para a gente fazer e crescer como igreja. Mas o que o pastor que está recebendo a visão precisa? De ovelhas que abracem a visão. O pastor recebe a visão, as ovelhas abraçam a visão e junto avança. E a colheita, ela vai ser produtiva e não vai dar errado. Em nome de Jesus, porque a colheita em Deus, ela dá certo. E eu já vou pular que meu tempo foi demais.
algumas características que a gente precisa ter, ó, qualidades essenciais. Aí você pode ler o capítulo 2, que você vai identificar isso aqui, ó. Ó, ela é dedicada e esforçada. A gente vê no capítulo 2, no versículo 2 e versículo 6. Depois você pode entrar na live e pegar os versículos que eu vou falando. Então, as qualidades para o cristão precisa ser dedicado e esforçado. Verso 2 e 6 do capítulo 2. O bom testemunho, verso 11 do capítulo 2, diz assim, ó. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Então, o testemunho da vida de Ruth chegou a Boaz. E você vai ler Ruth, pode ler tudo, que é um livro pequeno, vai ver que Boaz, ele resgatou Ruth. Ele casou com Ruth. Ele deu uma família para Ruth. E eu já vou pular para essa parte que é o fim. Diz assim, e eu achei muito interessante. Por favor, lança aí Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Irmãos, a gente vê na transição de Ruth para o livro de Samuel, que é onde vai começar ali a história do profeta, a gente vê a genealogia. E a genealogia aqui na transição de Ruth para Samuel, diz assim, ó. E eu achei isso muito interessante, porque diz assim, ó. Aminadab gerou Nasson, que é o verso 20. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, que foi quem resgatou Ruth. E Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Ou seja, Ruth casou com Boaz, se tornou mãe de Obed. Obed é nada mais, nada menos que avô de Davi. E Davi, Ruth e Boaz são bisavô de Davi. Bisavô de Davi, ou seja, já não bastava ela sendo uma mulher, a sua história ter ficado na Bíblia, ela é bisavô de Davi, de quem o nosso mestre é considerado rei da geração de Davi. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então lançou Mateus 1, versos 5 e 6, olha o que diz. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi? Irmãos, não é tradicional da Bíblia, da visão da palavra de Deus, colocar o nome de uma mulher em genealogia. Quando eu percebi essas coisas hoje, meditando nesse livro, essa mulher, ela precisa ser observada pelos cristãos, porque ela foi fiel. Cadê o nosso tema? Fidelidade no caminho. Ruth foi fiel no caminho. E o nome dela marcou a história. E o nome dela está na genealogia de Jesus Cristo. Irmãos, não é qualquer coisa. Ela é humana, mas ela foi muito fiel. E nós podemos aprender com ela. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar. Peço perdão pelo tempo. Não é sempre assim. Mas eu creio que Deus falou o que Ele queria falar conosco essa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela sua palavra que tanto impactou o meu coração. E eu creio, Deus, que essa mesma palavra impactou o coração daquele que ouviu essa noite, Deus. Porque não foi a palavra do Romário, mas foi a palavra de Deus, revelada a nós, com detalhes para poder nos mostrar o quanto o Senhor é bom sobre a nossa vida. Muito obrigado por essa história maravilhosa que está na palavra do Senhor, que revela que quando a gente vai para perto do Senhor, a nossa história vai marcar vidas. Deus, Ruth viveu há tantos anos e ainda fala conosco. Pai, os missionários viveram há tantos anos e ainda fala conosco, Pai. Deus, que a nossa vida possa marcar a nossa geração. Que cada membro dessa igreja possa marcar a nossa geração. Que Conselheiro Pena venha lembrar desses meninos dessa igreja como homens fiéis ao Senhor.
dessas mulheres como mulheres guerreiras, mães, batalhadoras, que regam a família por meio da oração. Deus nos ajuda a marcar a história, Deus. Que o nosso testemunho seja lembrado como um testemunho de alguém que foi fiel ao Senhor. Cada um de nós, Pai. Deus, eu não sei como está o coração dessa pessoa que entrou aqui nessa noite, mas eu sei de uma coisa: aqui é a provisão do Senhor, aqui é a casa do Senhor. A palavra diz que aqui é chamada de casa de oração. Ó Deus, esse mês de agosto que se inicia, serão elevadas aos céus orações. E eu já quero pedir ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, responda a cada uma oração que será feita nesse lugar, com poder e grande glória, para que o nome do Senhor seja louvado, glorificado, exaltado, Pai, porque o Senhor é digno. Não por causa de nós, mas ao nome do Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O pastor vai estar finalizando. Bem, irmãos, na bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Todos digam amém, meu irmão. Domingo, ceia do Senhor, tá? Deus te abençoe. Ótimo final de semana para todos nós. Vai com essa palavra aí pro coração. Romário, que palavra, hein? Maravilhosa. Interessante que a Ruth, vamos falando aqui, não acabou o culto, vamos conversando. É um podcast que eu e o Romário aqui, eu gravo aí, gente. É interessante que a Noemi colocou a Ruth e a Orfa como uma prova, né? Colocou a prova. Pode voltar, pode voltar. No fundo, talvez ela estava sendo sincera, mas ela colocou a prova. E Deus, às vezes, nos coloca também a prova para ver o que está realmente no nosso coração, né? Muito bom. Né? Amém.